hoje teve alguma proposta para os atletas do Cruzeiro? Bom, vamos começar com esse assunto então, que é a notícia quente lá da Central da Toca, envolvendo aí o nosso jovem e agora artilheiro Cauã Prates, né, que marcou seu primeiro gol na última partida. Samuel, tem o conteúdo lá na Central, mas tem mais detalhes aí sobre essa proposta que o Borussia fez para tentar tirar a joia do Cruzeiro? Então, Caramujo, o que a gente sabe aí é que é a segunda investida do Borussia Dortmund interessado em ter o Cauã Prats. Lembrando para todo mundo aí, o Cauã ainda tem 17 anos, né? Se faz uma negociação agora, ele poderia se transferir somente quando completasse aí os 18 anos. Não vai demorar, acho que é agosto, né? Se não me engano. Mas o Cruzeiro recusou, a gente não conseguiu saber sobre valores. Eu acho que a primeira, ela foi, não chegava nem em 10 milhões de euros. Não sei se alcançaram isso, mas a informação que a gente tem é que os valores ainda estão longe daquilo que o Cruzeiro pensa para abrir uma negociação para um garoto que tem muito potencial, né? É uma joia aí do Cruzeiro. Hoje já quase se tornando uma realidade, né? Quantos jogos aí o Cauã já fez no profissional, encarou muita coisa já, né? Não canso de falar aqui aquela partida dele contra o Fluminense, com o John Arias se despedindo. E o quão ele foi impecável ali. Agora já começa o ano fazendo gol, que é uma marca que tem o Cauã, chegando ali no jogo aéreo, né? Ele tem essa característica. Então, vamos ver. Eu acho que o Cruzeiro vai fazer jogo duro aí e tem que chegar uma proposta muito alta para topar abrir negociação. E mesmo assim, seria uma negociação bem difícil, porque o Cruzeiro entende que precisa valorizar os seus ativos. Quando você vai comprar jogador aí, ninguém fica fazendo gracinha, né? Coloca preço fácil para ser alcançado. Então, é o que o Cruzeiro quer, aproveitando que agora tem o Pedro Lourenço como dono, né? Porque se fosse em outro tempo aí, o Cauã já estava lá na Europa mesmo sem poder ir. Estava só passeando lá, conhecendo. E não tenho dúvida nenhuma disso, né? Então, eu acho que é uma postura, inclusive, correta, firme, porque naquele plano do Cruzeiro ser sustentável, né? Ou melhorar a sua condição, como o próprio Pedro Júnior já falou, daqui 6, 7, 8 anos, em termos de receitas, de ter as dívidas ainda melhores, né? O Cruzeiro vai precisar de vendas de seus jovens atletas. Então, o Cauã é um desses valores que o Cruzeiro quer valorizar muito. Vamos ver. Tô sentindo aí, ô Caramujo, que em termos desses jovens atletas, que aquela farra de 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, isso aí eu acho que não vai fazer mais parte do Cruzeiro. A não ser que seja um jogador que o Cruzeiro entende que ele vale aquilo mesmo, né? Mas de jovem promessa assim, tomara que daqui para frente o Cruzeiro consiga fazer grandes vendas e que o Cauã seja uma. Eu acho que é inevitável a gente não ver o Cauã indo para a Europa aí num futuro. Quando? Temos que aguardar. Por enquanto, propostas não seduziram ao Cruzeiro, viu, Caramujo? Boa. E Pedro, assim, é meio complicado a gente precificar um jogador, né? Mas a gente está falando de um atleta de 17 anos, um menino que passou por seleções de base, que está jogando bem no profissional do Cruzeiro, e teve alguém que mandou uma mensagem muito boa aqui. No valor do Borussia, tem que levar em consideração o valor do John Arias, que está no bolso do Cauã Prates desde aquele jogo do Campeonato Brasileiro. Talvez o Cauã Prato tenha sido a época de Natal, né? Tenha falado, pode ir, John Arias, tirou ele do bolso, falou, vai ser feliz, que o John Arias começou a jogar agora lá no Wolverhampton, né? Mas vocês conseguem pensar numa cifra ou numa ideia assim que o Cruzeiro poderia pensar em negociar esse atleta? Eu acho que talvez o Cauã Prato seja hoje um dos jogadores mais valorizados do elenco do Cruzeiro, mais até do que os titulares. Ô, Caramujo, pensar em cifras eu confesso que eu não consigo, mas acho que o Cruzeiro tem que fazer esse jogo duro que tem feito aí, porque é um atleta de muito potencial, em uma posição que vive um cenário de escassez, então um atleta com as características do Cauã Prates
tá bem em falta, né? A gente vê aí que ele é um jogador que defende bem, mas que tem também uma vocação ofensiva, apesar da pouca idade, as questões físicas dele já parecem estar alinhadas ali com o que exige o futebol profissional. Então, acho que o Cruzeiro tem que valorizar muito e não é qualquer proposta que vai tirar o atleta daqui. E aí, pensar já nesse cenário mesmo de valorização. Então, trabalhar com mais minutos para esse atleta em alguns momentos, até para que ele possa também se desenvolver ainda mais. Só que quando o Samuel traz essa informação, né, que não é uma proposta qualquer, por mais que seja um clube de uma liga interessante como é o Borussia Dortmund, o Cruzeiro não vai facilitar, porque é assim que você torna a sua equipe sustentável, como já bem disse a diretoria do Cruzeiro, que é um desejo, né, vendendo bem os seus ativos, e aí a gente está falando de um dos melhores jogadores na sua posição, para a idade dele, né, a gente vê aí pessoas que acompanham categoria de base, né, sempre falando muito bem do Cauã Prats há algum tempo. Ele é um jogador que desde muito jovem vem queimando etapas, né? Com 15 anos ele já estava no time sub-20 do Cruzeiro, e aí depois, quando pôde assinar seu primeiro contrato profissional, já passou a frequentar ali o time principal. Com 17 anos fez sua estreia ali no Maracanã diante do Fluminense. Então acho que a política do Cruzeiro é muito interessante, e é isso que tem que fazer, não só com o Cauã, com outros atletas também que despertem interesse do futebol de fora ou de qualquer que seja a liga, porque o Cruzeiro tem bons ativos e é necessário valorizá-los, e eu espero que o Cauã tenha ainda mais algum tempinho de Cruzeiro para que a gente possa desfrutar também das qualidades técnicas do atleta por aqui, não só pensando nessa questão do retorno financeiro. Se tem uma pessoa que pode precificar para você, Caramujo, Cauã Prats, é Joaquim Pinto. Um cara especialista em fazer isso, e se ele está recusando essas propostas é porque certamente sabe muito bem quanto vale esse atleta, e é mais do que quanto vale hoje, né? É o que ele pode valer daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, e ter um profissional como esse trabalhando no Cruzeiro hoje é fundamental. Eu acho que a gente só consegue fazer esse tipo de movimento porque o Pedro Lourenço é um cara que aporta valores importantes dentro do Cruzeiro. Então, ter um dono que dá esse respaldo é fundamental para que você não precise simplesmente se desfazer dos seus jogadores na primeira proposta que surge. E algumas propostas são até boas, né, Caramujo? Não é o caso dessa, mas algumas até são boas, só que você tem na figura do Pedro Lourenço uma segurança de que você não precisa se desfazer dos seus atletas, mas tão importante quanto o dinheiro é ter profissionais como o Joaquim Pinto trabalhando no departamento de futebol do Cruzeiro, para que o clube saiba por onde caminhar, né? Saiba o que é uma proposta boa e o momento bom para vender um atleta, porque quando se fala de enxergar na categoria de base o futuro do clube, se fala em retorno técnico, mas se fala em retorno financeiro também. Em algum momento, a venda do Cauã Prats vai ter que acontecer, mas saber o momento certo e o valor certo passa por ter profissionais capacitados para isso dentro do clube, e isso hoje a gente tem. Então é parabenizar o Cruzeiro pelo trabalho que vem fazendo nesse sentido, e que siga assim, né? Que a gente siga valorizando os nossos ativos e vendendo no momento certo, pelo valor certo, porque isso vai fazer muita diferença para o Cruzeiro a médio e longo prazo.